Polícia Militar apreende em Rio Claro mais de 70 quilos de maconha e uma submetralhadora. Equipes de Força Tática e Rocan localizaram todo o material no Jardim Novo 2, após denúncia de que indivíduos estariam transportando as drogas. Rio Claro registrou mínima de 5 graus. Com a baixa temperatura, a procura pelo serviço de acolhimento aumentou em 50%. Resultado do IDEB, o Brasil só superou a meta nos anos iniciais do ensino fundamental. Você vai conhecer uma das escolas da região que apresentou um bom indicador. Então, tudo isso ajuda e auxilia, os professores a saberem onde eles têm que trabalhar e com que material precisa ser trabalhado. E ainda, alunos da Escola Municipal Aldo Zotarelli Júnior visitam a Rede Claré de Comunicação e agregam conhecimento ao que já foi estudado em sala de aula. A experiência foi muito interessante porque a gente vê... a gente ouve o rádio, a gente vê a televisão em casa, mas a gente não tem noção de como é que se produz. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Mais de 70 quilos de maconha, quase 2 quilos de pasta base de cocaína e uma submetralhadora. Esse foi o resultado do trabalho de equipes da Polícia Militar ontem em Rio Claro, que foram averiguar uma denúncia de que indivíduos estariam transportando drogas. Os policiais foram ao local indicado no Jardim Novo 2 e se depararam com 3 homens em atitudes suspeitas, que ao perceberem aí a presença policial, se evadiram, sendo possível abordar um deles. E após as equipes de Força Tática e Rocan apreenderam aí 107 tijolos de maconha com peso de 71 quilos e 145 gramas, 3 unidades de pasta base de cocaína com peso em torno de 2 quilos, 19 unidades de haxixe com peso de 1.920 gramas, além de cocaína, pó branco para preparo da droga. Com o criminoso, a polícia apreendeu ainda uma submetralhadora com carregador, um carregador, 2 carregadores para pistola 9mm, um silenciador de arma de fogo, um simulacro de pistola, celular, notebook, diversos apetrechos para o preparo da droga. E no interior do veículo também foram apreendidos aí diversos objetos e ferramentas. O criminoso foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da justiça. Então, mais esse resultado positivo aí do trabalho da polícia na tarde de ontem aqui na cidade de Rio Claro. E sobre os incêndios no estado, segundo a Defesa Civil, 99,9% das ocorrências no interior de São Paulo foram causadas por ação humana. Somente entre quinta e sexta-feira, o estado registrou 2.316 focos de queimada, o número quase 7 vezes maior do que o registrado em todo o mês de agosto de 2023. Foram dias muito secos e, para piorar, essas ações que são consideradas crimes, inclusive 4 pessoas foram presas nas cidades de São José do Rio Preto, Batatais, Porto Ferreira e por provocar esses incêndios criminosos. A Polícia Civil e Polícia Federal investigam os casos. O governo do estado não acredita em ação arquitetada, Apesar da chuva no fim de semana, o tempo ainda está seco e preocupa os setores que seguem em alerta e fazendo monitoramento de áreas. Quarta-feira de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 9, máxima de 29 graus. Em Itirapina, mínima de 7, máxima de 28. Já em Limeira, as temperaturas oscilam entre 10 e 28 graus. Com as baixas temperaturas, o serviço de acolhimento tem registrado alta a cada frente fria. Nesses períodos, a procura pelo atendimento por parte dos moradores em situação de rua aumentou em 50%. Pernoite, banho, alimentação. Esses são alguns dos serviços oferecidos pelas casas de passagem de Rio Claro.
que com a baixa na temperatura tem funcionado de forma extra, a fim de atender as pessoas em situação de rua, e pensando em atender a demanda que cresce nessa época do ano, foi aberto um segundo serviço, o Operação Inverno. A gente teve um aumento bem considerável de pessoas buscando, né, o serviço por conta da frente fria que agora, essa semana, iniciou, né? Eles vêm até a nossa porta, né? A gente faz o cadastro de todas as pessoas que estão aqui, para que a gente possa ter contato deles, mesmo não estando no serviço. Então, para a gente ter continuidade no acompanhamento deles para uma possível saída da rua, né? Então, eles chegam, eles tomam banho, eles jantam, comem e aí eles vão dormir. Nos dias normais, as casas de passagem recebem em média 50 pessoas em situação de rua, mas com as baixas na temperatura, o número de moradores acolhidos aumentou em 50%. Além do acolhimento a essas pessoas, também é feito o acolhimento de seus animais de estimação. O animal chega com o seu parceiro, né? Então, a gente tem o pátio com a casinha de cachorro, de gato, tudo. A gente deixa eles lá, tem comida, tem espaço para eles, né? Eles não ficam no relento nem nada. Para além do acolhimento, a Casa de Passagem também faz o acompanhamento desses moradores a fim de buscar uma ressocialização e muitas vezes o retorno ao seu município de origem. Normalmente, a gente tem o nosso trabalho com o SEAS, né, que é o Serviço de Abordagem Social, onde a gente encaminha para nossa sede, que eles fazem as oficinas, os coletivos, o acompanhamento com o técnico, com assistente social e psicólogo, como também a Casa de Passagem, a Associação Luz do Mundo, que é o nosso serviço de acolhimento de pessoas em situação de rua de fato, né? Que nós temos hoje 50 vagas, onde a gente encaminhando para o serviço do acolhimento, lá eles têm oficina socioeducativa, acompanhamento com psicossocial, aproximação familiar, e se assim necessitar um retorno, né, a passagem de retorno à família de origem, né, à cidade de origem. E a seguir a gente fala sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Os resultados não foram dos melhores, apesar de alguns estados terem se destacado nas 3 etapas avaliadas. O Brasil só superou a meta nos anos iniciais do ensino fundamental, mas a gente vai mostrar uma escola da região que se destacou. E teve também uma visita especial nos estúdios da Claretiana FM e da TV Claré. Alunos da escola Aldo Zotarelli Júnior vivenciaram uma experiência que agregou conteúdo de sala de aula. A água é uma necessidade humana básica, necessária para beber e apoiar o saneamento e a higiene, sustentando a vida e a saúde. O acesso à água e ao saneamento são direitos humanos. Os missionários claretianos realizam, através da Fondazione Proclade Internazionale, uma campanha solidária. Este ano, apoiamos projetos sociais que fornecem água potável e saneamento em diferentes lugares do mundo. A ONU estima que, atualmente, cerca de 40% da população mundial não tem acesso seguro à água potável. No Brasil, são 35 milhões de brasileiros sem recursos hídricos seguros e 100 milhões precisando usar medidas alternativas para lidar com os dejetos. Apoiamos a decisão das Nações Unidas que, em 2010, incluiu o acesso à água potável e saneamento entre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Já pensou não ter acesso à água limpa e banheiros seguros? Os serviços de saneamento são essenciais para a promoção da saúde em uma sociedade. Este não é só um problema político e social, é também de fraternidade. São nossos irmãos que passam sede, que adoecem e morrem por falta de água tratada e segura. Toda vez que nos empenhamos para a realização desse direito para todas e todos, ouvimos novamente Jesus: tive sede e me deste de beber.
Abrace essa causa com os missionários claretianos e celebre a festa da Assunção de Nossa Senhora e o Dia da Missão Claretiana no Brasil, rezando, se comprometendo e fazendo a sua doação através do Pix solidariedade@claretianos.com.br. A gente muda de assunto agora. Muitas pessoas que perdem o emprego precisam se tornar microempreendedor individual para continuar no mercado de trabalho. Um estudo do IBGE, feito com dados de 2022, apontou que cerca de 60% dos MEIs criados estavam desempregados. Em 2022, o Brasil tinha 14 milhões e 600 mil microempreendedores individuais, sendo que 2 milhões e 600 mil aderiram a esta modalidade jurídica nesse ano. A análise do IBGE mostra que 1 milhão de trabalhadores demitidos por vontade do empregador ou justa causa em 2022 se tornaram MEI. Esse contingente representa 60% do total de novos microempreendedores nesse ano. De 2020 a 2022, 7 milhões de trabalhadores aderiram. Isso significa dizer que praticamente metade dos MEI existentes no Brasil surgiram nesse período de 3 anos. 51% dos MEI atuam no setor de serviços, 18% do total estão ocupados em empresas. O setor com maior parcela de MEI entre seus trabalhadores é a construção, com quase 1/3 de microempreendedores. São Paulo é a unidade da federação com mais MEI, são cerca de 4 milhões, o que representa 27% do total do país. Em 2022, pouco mais de 4 milhões dos MEI eram inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Para se tornar microempreendedor individual, o trabalhador deve preencher uma série de requisitos, entre eles, exercer atividades que estejam na lista de ocupações permitidas e ter faturamento anual de até R$ 81 mil. O MEI formalizado paga o imposto de renda de forma simplificada e tem acesso a direitos previdenciários, como aposentadoria por idade, por invalidez e auxílio-doença. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para vigia, assistente de vistoria de imóveis, analista contábil, pedreiro, operador de empilhadeira, televendas, assistente de marketing, vendedor interno, caldeireiro e soldador. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Foram divulgados neste mês os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O estado de São Paulo apresentou queda nos índices de educação básica entre 2021 e 2023. Ainda de acordo com o indicador, São Paulo alcançou 6,5 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano. Resultado que ficou 0,2 pontos abaixo da meta estabelecida para o estado no primeiro ciclo do IDEB, que foi de 2007 até 2021. Nos anos finais, sexto ao nono ano do ensino fundamental, São Paulo alcançou 5,4 pontos e o ensino médio registrou 4,5 pontos, ficando abaixo da meta do IDEB, projetada para o estado em todas as etapas de ensino. Mas aqui na região, algumas escolas se destacaram. Vamos ver. A Helena tem apenas 11 anos e sabe que para alcançar boas notas é necessário muita disciplina e concentração na hora de estudar, principalmente quando não é a sua matéria favorita. Eu acho que foi português, porque eu não sou tão bom em português. Mas matemática é o meu forte, eu adoro matemática. E todo esse esforço foi necessário para encarar a prova que mede o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, que é aplicado pelo Ministério da Educação a cada 2 anos. Mas, antes do grande dia, houve toda uma preparação. A preparação tem que exigir bastante leitura. Nossa escola, ela tem biblioteca. Todas as semanas os alunos vão até a biblioteca, escolhem seus livros. Depois é feita atividade sobre esses livros para que eles tenham acesso à leitura. E no decorrer do ano, são feitos simulados na sala de aula,
onde eles têm uma devolutiva, porque eles, junto com a professora, corrigem e compreendem seus próprios erros. Assim, eles sabem onde eles precisam melhorar e a professora também consegue ajudá-las em cada dificuldade. E foi meio cansativo. Eu gostei bastante às vezes, porque tinha umas questões bem fáceis de entender. A minha professora foi bem compreensiva, né? Porque às vezes quando você está fazendo a prova, você fica meio nervosa. Aí ela falava para você respirar e fazer o alongamento antes de começar. O exame foi realizado no ano passado e a cidade de Santa Gertrudes obteve uma das notas mais altas da região. A escola Joaquim Rafael da Rocha atingiu 7,3. A prova avalia o desempenho dos alunos e a qualidade do ensino nos municípios. E os resultados, não só daqui de Santa Gertrudes, mas de todas as cidades, servem como um indicativo de como está a educação em todo o país. É feito um treinamento com os professores, né? As coordenadoras fazem um alinhamento com todos os professores de como vai ser durante o ano, né? É realizado esses simulados e através desses simulados a gente vai verificando quais são as habilidades que as escolas, as salas de aulas precisam melhorar. Então, dentro da língua portuguesa e dentro da matemática, a gente vai vendo as habilidades que é necessário fazer uma melhoria no estudo. Então, aí a gente intensifica, né, esses simulados. Além de Santa Gertrudes, outras cidades também tiveram notas consideradas altas. Entre elas está Limeira, Piracicaba e Rio Claro, com as escolas Professora Carolina Augusta Serafim e a escola Professor Joaquim Salles. E todo esse processo ajuda a desenvolver novas atividades que auxiliam no desenvolvimento dos alunos. Como saiu a nota, né, a gente vai rever aí algumas habilidades que ficamos ainda em defasagem, né? E aí, em cima disso, a gente faz uma nova estratégia. E aí a gente volta para fazer esses simulados em cima daquilo que a gente precisa retomar para melhorar. Né? E em cima desse trabalho de leitura, de alfabetização, a gente faz vários projetos na escola relacionados ao meio ambiente, relacionados à leitura e escrita mesmo, à matemática, participamos de Olimpíadas também, né? Então tudo isso ajuda e auxilia, né, os professores a saberem onde eles têm que trabalhar e com que material precisa ser trabalhado para que esses alunos apresentem uma melhora. Parabéns aos profissionais e também ao empenho dos alunos, né? É preciso querer aprender também. Bom, e falando de educação, a Rede Claré busca contribuir com o desenvolvimento dos estudantes. E para isso sempre abre as portas para que eles possam conhecer este universo do lado de cá, entender como tudo funciona e como é a produção de uma reportagem e do telejornal, por exemplo. Uma dessas visitas foi feita por alunos da Escola Municipal Aldo Zotarelli Júnior. Vamos ver como foi. Esses alunos não têm dúvidas. Quando é feita aquela pergunta bem típica, são ainda pequenos, mas bem decididos no que querem seguir. O que você quer ser quando crescer? Cantora. Professora. Policial. 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 Jornalista. Policial. Jornalista. Policial. E em todas as carreiras profissionais, uma boa comunicação faz toda a diferença. Por isso, também é trabalhada em sala de aula. Essa turma aprendeu os formatos da notícia e produziram uma reportagem com o tema meio ambiente. A gente está trabalhando um jornal e sobre o lixo. A gente fez imagens e entrevistas. A gente debateu sobre o tema, que foi sobre o meio ambiente. Daí nós demos uma volta da escola e tinha muito lixo jogado. Daí a professora falou que nós ia fazer uma entrevista e de equipamento nós usamos tablet. Daí nós fez um microfone com reciclagem. Essa proposta da turma A do programa Integra da nossa escola foi a realização de um jornal em razão das questões que as crianças acabaram trabalhando na oficina de socioambiental. E elas viram a temática do lixo, tinha lixo em volta da nossa escola e elas se interessaram em trabalhar mais essa temática. E uma das formas que a professora, junto com as crianças, decidiu que seria uma boa forma foi através da produção de um jornal. Para tornar a experiência ainda mais real, os alunos da Escola Municipal Aldo Zotarelli Júnior escolheram a TV Claré para uma visita bem especial.
e ficaram sabendo ainda mais da história do patrono, que é o mesmo que fundou a TV Rio Claro lá em 1990. Eu me alegro muito porque é da escola do senhor Alzutarelli. Eles aprenderam de perto todo o passo a passo, desde a escolha da pauta até o momento em que ela vai para o ar. Visitaram a Claretiana FM, a redação de jornalismo e depois os estúdios da TV, local que sempre deixa os pequenos encantados. A experiência foi muito interessante porque a gente vê, a gente ouve o rádio, a gente vê a televisão em casa, mas a gente não tem noção de como é que se produz, né, de como é que é toda essa questão. Então foi muito interessante conversar com as crianças sobre como é que é a formação de um jornalista, qual é a seriedade de um jornal, né, como as notícias são pesquisadas, elas são organizadas, tem todo um trabalho por trás também. Foi uma visita muito enriquecedora, foi um ambiente muito diferente que as crianças não teriam acesso, né? Eu gostei bastante de onde a gente está aqui e eu já vi algumas pessoas que apareceram na TV. Como que é ser uma apresentadora? Dá um pouco de nervoso, fica nervosa, mas é tranquilo. Essas visitas são extraordinárias, nós adoramos receber os alunos aqui e trocar essa experiência, sejam sempre bem-vindos. O Rio Claro Notícias fica por aqui, estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12:30. Eu espero você, uma ótima noite, tchau, tchau.